Ação. Olá, meu amigo e minha amiga. Muito prazer, sou Marcelo Tarrafas. Já se fazem alguns anos que nós que somos gestores de condomínios estamos trabalhando pela conscientização do GDF, do melhor conteúdo e do melhor teor da Lei de Muros e Guaritas, para que ela possa verdadeiramente atender às necessidades de nós que somos moradores de condomínios. Não apenas moradores, nós construímos os nossos condomínios. Não apenas construímos, nós construímos e mantemos os nossos condomínios. Pagamos taxa de iluminação pública. Nós que fazemos todas as manutenções internas dos espaços dentro dos nossos condomínios. Nós temos funcionários, muitas vezes, muitos funcionários. No condomínio que eu sou gestor, por exemplo, nós mantemos 15 funcionários. Mas, infelizmente, o GDF insistiu e ele venceu. Ele conseguiu que a lei avançasse. E mesmo com muitas reivindicações nossas, eles encaminharam essa lei para a Câmara. É bem verdade que a lei foi modificada sim. Eles incluíram algumas das nossas reivindicações, mas muito longe daquilo que nós entendemos ser o ideal para todos nós que vivemos em condomínios. No final do ano passado, de 2024, a lei foi encaminhada para a Câmara Legislativa. A partir daí, mudamos o foco, saímos do GDF e fomos atrás dos nossos deputados. Temos dois deputados que moram aqui na nossa região, região norte. Deputado João Cardoso, mora em um condomínio. Deputado Ricardo Vale, também mora em um condomínio aqui da região norte. Eles assumiram o compromisso com a gente, nos levaram inclusive para a reunião com o presidente da Câmara, o deputado Wellington Luiz, e houve uma promessa de que essa lei não caminharia na Câmara sem que antes tivesse uma verdadeira discussão com nós que somos moradores e gestores de condomínio e que ela passasse por todas as comissões e mantendo o seu percurso dentro da Câmara Legislativa. Após todo esse caminho, aí sim a lei iria para votação. Infelizmente, no último dia 11/3/2025, terça-feira passada, fomos surpreendidos com o verdadeiro pulo do gato. A lei foi para aprovação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sem que nós sequer soubéssemos que ela estava indo para o plenário. Ela foi votada às 15 horas do dia 11/3/2025. Durante a votação, nos depoimentos no plenário, os deputados Ricardo Vale, vice-presidente da Câmara, os deputados João Cardoso, Fábio Félix, Thiago Manzoni e Gabriel Magno manifestaram as suas insatisfações com relação à cláusula que tem a cobrança da taxa onerosa pela utilização das áreas públicas que estão dentro dos condomínios. Tiveram outros itens também que eles citaram, mas que não merecem nesse momento tanto destaque. Mas além deles terem batido no martelo que essa lei traria um problema com a lei de concessão onerosa, porque não foi principalmente estipulado um preço, nós assinamos um cheque em branco para o GDF. Não foi estipulado quanto vai ser cobrado da gente de taxa de concessão onerosa. A lei foi aprovada sem sequer a gente saber quanto nós vamos ser cobrados. Todo o processo da plenária, os deputados demonstraram muita insatisfação e desconforto por não estar conhecendo a fundo o conteúdo dessa lei. Mas mesmo assim, infelizmente, a lei foi aprovada por unanimidade. 20 deputados no plenário, 20 votos sim. O deputado Ricardo Vale pediu que ela fosse prorrogada, mas não entendi. Também apertou o botão do sim. Pense e repense como vamos votar na próxima eleição. Trago aqui para você um resumo do que foi essa tarde de terça-feira, 11/3/2025, lá no plenário da Câmara. Vale a pena você assistir. Eu fiz um resumo bem bacana para que você tenha tempo de assistir o vídeo. Lá você vai conhecer a opinião de cada deputado. Mas mesmo assim, não concordando com a lei, eles apertaram o botão de sim. Peço, por favor, que você assista e compartilhe esse vídeo com seus parentes,
com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. E a você que é gestor de condomínio, repasse esse vídeo para os seus condôminos. Eles precisam conhecer o que os nossos deputados falaram e até agora não temos explicação porque todos eles votaram pelo sim de uma lei que não era unânime por eles, mas a votação ela foi unânime. Estou todos os sábados na Rádio Atividade FM 107,1 com o programa Atividade Condominial. Estou no ar de 8 a meio-dia. Lá no Instagram você me encontra como @MarceloTarrafas. Se você puder me seguir lá, te agradeço demais. E lá no meu canal do YouTube, o canal Conexão Coletiva Marcelo Tarrafas, você encontra um conteúdo bem bacana voltado para condomínios, mas também eu trago outros conteúdos, dicas de carros, dicas de culinária, dicas de como viver bem em comunidade, enfim, é um canal que vale a pena você se inscrever. Mas não se esqueça, juntos nós somos muito fortes. E 2026 está bem aqui pertinho. E a gente precisa de analisar como e a quem verdadeiramente a gente deve entregar os nossos votos. Vem comigo. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos aproximadamente aqui no Distrito Federal 370 condomínios fechados. Então, mais ou menos 140 mil pessoas, aproximadamente, o número de pessoas que moram em condomínios aqui no Distrito Federal. Eu quero elogiar, né, a SEDU, o secretário Marcelo Vaz, porque toda vez que a gente precisou fazer aqui audiências, trazer os moradores, trazer os síndicos de muitos condomínios aqui, eles foram extremamente receptivos, nós fizemos debates aqui nessa casa, Vossa Excelência ajudou muito, presidente Wellington. Mas nós também assumimos o compromisso com esses condomínios, com os síndicos dos condomínios e com a população, de que quando esse projeto chegasse aqui, ele tramitasse de forma tranquila nas comissões. Isso não foi feito. Nós não cumprimos com esse acordo que nós fizemos aqui nesse plenário e em algumas reuniões que esse projeto passaria pelas comissões. Evidentemente que a gente quer resolver. Eu já falei, volto a repetir, sou morador de um condomínio e sei como esse debate, como esse tema nos preocupa todos. Então a gente quer resolver. Mas como foi dito aqui, 680 páginas, vários artigos, não tem como hoje aqui a gente saber, né, do ponto de vista principalmente do que será onerado aí para esses moradores, para essa população que mora em condomínio. Então a gente não sabe, nós vamos votar aqui meio que assim, olha, vamos confiar no secretário. Vamos confiar que no trabalho que a equipe fez. E se por acaso não ficar bom, e se por acaso depois os condomínios, os síndicos, os moradores se sentirem, né, de uma certa forma prejudicados por um processo onde os moradores vão ter que, né, enfiar a mão no bolso, já está tendo um processo de regularização e muitos condomínios, né, a Terracap tem colocado os preços absurdos, impossíveis de ser pagos pelos moradores. E agora mais uma taxa, mais uma taxação, mais um processo. Então, por isso que nós pedimos aqui prudência, calma, que a gente tivesse uma semana para avaliar artigo por artigo. Não foi possível, então, né, os condomínios aqui estão, como foi dito aqui, entre a cruz e a espada. Ou a gente vota do jeito que está, ou aceita pagar pelo uso privativo das áreas comuns, ou as guaritas serão derrubadas. Ficou muito ruim assim, sinceramente ficou muito ruim essa pressa de trazer esse debate aqui hoje, já votarmos aqui no plenário, sendo que a maioria aqui dos deputados, ou quase todos, não conhece o texto. Relator da CCJ, deputado Tiago Manzoni, para proferir parecer sobre o projeto. Fazendo um breve preâmbulo aqui, eu gostaria de dizer que o parecer vai ser proferido nos termos em que o acordo foi firmado e com a anuência do pessoal que está aqui representando os condomínios, em quem eu confio que consegue fazer uma avaliação meritória da situação muito melhor do que os próprios deputados, na medida em que eles estão envolvidos com isso há muitos anos. Então, já que eles estão aqui na Câmara, participaram da conversa com o governo, participaram da conversa com os deputados, explicaram as situações e chegaram a um acordo que foi levado para alguns deputados, não a mim, mas eu confio no que os representantes dos condomínios
trouxeram. Mas agora pode, em discussão os pareceres das comissões. Deputado Fábio. Presidente, boa tarde, presidente. Esse é um projeto, é a Lei Complementar 61 de 24, é um projeto importante dessa casa. A gente sabe que, e tem muita sensibilidade, que muitas pessoas no Distrito Federal moram em condomínios, então isso gera muito debate real. Nós estamos tratando de algo da vida real das pessoas, então os representantes dos condomínios também estão aqui, alguns representantes, não sei se falam por todos, mas alguns representantes. Agora, obviamente que a gente também tem que apresentar as nossas preocupações, porque a gente já viu muitas leis serem aprovadas nessa casa, sancionadas pelo governador e depois questionadas e derrubadas na justiça. Isso acontece, isso não acontece nenhuma nem duas vezes. Então, quando o alinhamento ele não é máximo, quando a preocupação jurídica deixa algumas lacunas, isso acontece. E quem vai sair, ou quem pode sair prejudicado lá na frente, novamente, são os moradores. Esses moradores que acreditaram que aquilo seria a solução de todos os problemas. Então, hoje o deputado Ricardo Vale, raramente o deputado Ricardo pede para adiar a discussão de um projeto. Hoje ele pediu, sendo morador de um condomínio. Essa casa, eu acho que faltou sabedoria, não escutou. Porque tem deputado que pede mais vezes, ele pede poucas vezes. Faltou sabedoria porque, às vezes, o alinhamento ele é importante. Até para que a construção política e jurídica se consolide da melhor forma. Até porque nós estamos falando de um projeto que não polariza direita e esquerda. Nós estamos falando de um projeto que mexe com a realidade da vida das pessoas. Eu queria só trazer um ponto do projeto que me preocupa, que é a questão da modalidade que o PLC cria de loteamento fechado. Quer dizer, todo o loteamento pode ser totalmente fechado. Praticamente, nessa lógica, a área ela continua pública, que é uma outorga, mas eles vão custear tudo. Isso aí é algo que não tem previsão na legislação federal. Então, isso é uma inovação do Distrito Federal. Então, é importante que se registre isso. E na proposta que o governo apresenta aqui, não tem clareza de como vai ser a modalidade do cálculo que vai ser imposto a esses condomínios. Então, isso vai ser feito administrativamente depois. Então, deputado João, pode ser uma coisa muito boa para os condomínios ou pode ser algo muito ruim. E pior, não tem previsão do processo administrativo de infrações e multas. Pode ser uma coisa muito boa, mas depois também pode ser ruim, tanto na modalidade de entrada controlada, quanto na modalidade completamente fechada. Falta uma série de elementos aqui que essa casa está abrindo mão de legislar. Então, temos que falar a verdade. Nós não vamos saber do cálculo. Quem vai definir o cálculo é a SEDU, depois, ou alguém vai definir esse cálculo, porque não está no projeto de lei complementar. E nós também não sabemos como vai ser o processo administrativo para apurar nas duas modalidades se o condomínio está regular ou não, digamos, do ponto de vista dos muros e guaritas. Porque não está dizendo. O DF Legal pode ir lá amanhã, no Ouro Vermelho 1, multar, porque não está o procedimento transparente. Vai ter uma regulamentação posterior e essa casa está abrindo mão disso. Então, nós temos que saber o que nós estamos votando. Eu sei que muitas vezes as construções são as construções possíveis. Então, nós não nos opomos ao projeto. Nós não nos opomos à pauta que está sendo colocada. Obviamente que há várias concepções de cidade. É preciso que se amarre, porque o Distrito Federal ele foi construído a partir de uma concepção e a gente se preocupa com o depois, o dia seguinte. Mas eu queria deixar muito claro aqui para os parlamentares as nossas preocupações e as ausências que esse projeto traz e que pode gerar o que está parecendo hoje muito bom para os condomínios, pode gerar um transtorno e um problema posterior pela falta de informações que a gente tem nesse projeto e pela inventividade, pela criatividade jurídica que esse projeto traz quando cria essa concessão quase que total de uma área que é pública, que tem área de proteção ambiental junto, que tem um monte de coisa junto, e entrega porta fechada, sem a gente saber o cálculo, numa modalidade que não está prevista na legislação federal. Deputado Gabriel. Presidente, e reforço, porque acho que ainda mesmo já no debate final, para votar no primeiro turno, é possível ter espaço para tentarmos avançar em alguns entendimentos. Eu quero trazer aqui, presidente, 4 pontos que nos trazem algumas preocupações e alertas sobre o PLC em questão e da forma como está sendo votado. O primeiro aí é de um ponto de vista mais geral. Nos parece, tem sido a prática nesses últimos 2 anos que o GDF tem abrido mão de uma concepção importante de pensar a cidade do seu espaço mais geral, do espaço público, a questão dos déficits de moradia para a população de baixa renda. Nós estamos falando, obviamente, mais uma vez aqui de um projeto que está direcionado
para os condomínios fechados, que estão em situação irregular, mas é preciso pensar e, nesses 2 anos, já votamos uma série de projetos de lei que altera a estrutura fundiária do Distrito Federal e até agora não chegou a preocupação com a cidade do ponto de vista mais macro, do ponto de vista mais geral e olhando também para o déficit de moradia que a gente tem no Distrito Federal. Essa é uma primeira preocupação, até porque nós vamos discutir o PDOT. Isso está nesse debate. E a gente não tem visto por parte do governo, nesses 2 anos, inclusive de propostas já votadas aqui, que esses temas têm passado ao largo. O segundo problema, presidente, são algumas contradições no texto. Porque ele traz, por exemplo, em alguns artigos, estabelece os parâmetros para o cercamento e para as guaritas. Fala lá, nos artigos 13 e 14, muros, 2,70 metros de altura, 70% de transparências em divisas voltadas para alugadores públicos, área máxima de 30 metros quadrados para guaritas e tudo mais. Só que depois, lá na frente, deputado Ricardo, no artigo 30, entra em contradição. Então, a própria lei gera contradições, porque ele estabelece um marco temporal e não fica. Um terceiro ponto que também nos gera preocupação, presidente, e fica o questionamento, até para a SEDU, para o governo do Distrito Federal, é a opção, no meu entender, equivocada, de retirar do texto a fórmula de cálculo da OSEX. Para quem está nos assistindo, a OSEX é a outorga onerosa de concessão para uso exclusivo de área pública. Então, é aquilo que vai ter que ser pago pelos moradores, pelos condomínios que estão fechados, cercados, sobre possíveis áreas públicas que tem ali dentro. É uma opção de retirar do texto da lei a fórmula de cálculo e deixar que essa fórmula será estabelecida depois em regulamento. Mais um cheque em branco que nós estamos dando para a SEDU, dos vários que nós já demos nessa casa. Alguns deles foi comprovado, inclusive, a preocupação que nós apresentamos aqui. Quanto que vai ser? Quais os critérios? Quais os parâmetros? O Parlamento, a Câmara Legislativa está abrindo mão de uma prerrogativa que é sua, de estabelecer no texto da lei a fórmula, com mais transparência, pactuado com a sociedade civil, com os moradores e com o próprio governo do Distrito Federal, atendendo também interesse público, o interesse particular. De novo, na minha opinião, volta à premissa. Algo que poderia parecer uma solução dos problemas pode gerar, lá na frente, insegurança jurídica e mais problemas e não solução, deputado João Cardoso. E, por fim, presidente, questionar, porque o argumento que o governo usou para votar, de maneira rápida mesmo, porque tudo bem, o projeto chegou nessa casa em dezembro. Nós, recesso parlamentar em janeiro, fevereiro, a gente viu aqui, a oposição estava dando quórum, mas não teve sessão deliberativa. Importante esses debates nas comissões, porque a gente consegue tirar essas dúvidas. E o argumento de que não, tem que votar rápido, porque vai ter derrubado em condomínio, me desculpa, mas não é o correto, não é honesto do ponto de vista do debate público. Presidente, eu tenho acompanhado essa questão dessa lei dos muros, do PLC, muros e guaritas, desde o início, todas as audiências públicas, desde a pandemia, inclusive muitos momentos eu estive presente como único parlamentar e sempre ao lado dos condomínios. Eu também sou morador de condomínio, mas em detrimento disso também acompanhava. E é claro que eu tenho certeza que o governo do Distrito Federal, através da SEDU, através do secretário Marcelo, sempre foi procurar resolver de vez essa questão da regularização, porque existe também a pressão dos meios de fiscalização que sempre ficaram cobrando essa questão da regularização de muros e guaritas. Bom, e foi criada aí a modalidade fechada, a modalidade controlada, e a grande preocupação, a maior preocupação de fato, sempre foi, como foi falado aqui já, a forma como seria calculada e cobrada essa modalidade, esses que optarem pela modalidade fechada. Eu, como auditor fiscal, há 32 anos, acompanhei, praticamente fiscalizei vários e vários condomínios, de vários lugares. E essa preocupação hoje, ela é muito latente, principalmente porque não estava sendo estipulado como seria esse cálculo.
E eu acredito que o GDF e a SEDU, como o secretário Marcelo colocou várias vezes, né, secretário? Né, secretário Marcelo? Várias vezes o senhor colocou essa questão que os síndicos, os condomínios não se preocupassem porque o governo não ia usurpar dessa cobrança onerando os condomínios, que fazem tudo dentro do próprio condomínio, pavimentação, iluminação, segurança, ou seja, os condomínios fechados hoje, eles trazem lucro cessante, não, lucro permanente para o governo do Distrito Federal em relação a vários pontos, como eu falei agora, segurança e outras mais. Então, foi colocado isso, eu acredito na palavra que o secretário Marcelo nos colocou, e é claro que essa regulamentação deve vir de uma forma que vai melhorar ainda mais o projeto. Por quê? Se por acaso tiver algum equívoco, eu tenho certeza que os condomínios vão se organizar, as associações, e vão procurar o governo do Distrito Federal, e o secretário Marcelo, como sempre, ele vai estar aberto a escutar. E se tiver que mudar a regulamentação, muda a regulamentação, não tem problema nenhum. Se tiver que mudar algum item na lei, a gente muda algum item na lei, e acredito agora que essa emenda que a gente está querendo propor, eu e a deputada Jaqueline, já está para ser assinada, propondo já a fixação dessa alíquota, que seja uma coisa tranquila para não onerar o condomínio, eu não vejo problema nenhum em votar também. Eu acredito que o governo, acredito na palavra do secretário Marcelo, e tudo pode ser mudado, deputado Gabriel Magno, caso a gente seja surpreendido. Eu acredito nisso. Nós estamos aqui para isso.